Se prepare para ser aprovado no Detran, porque nesse vídeo eu separei para vocês 30 questões sobre legislação de trânsito que são bastante cobradas na prova do Detran. Por esse motivo é importante que você fique até o final desse vídeo e se prepare também com caneta e papel para anotar todas as informações que serão passadas aqui. E se você já fez o exame do Detran e não passou ou não se sente seguro para fazer a sua primeira prova, eu tenho aulas de reforço. Caso você precise, é só me chamar lá no direct do Instagram, R7 Via Urbana. Lembrando que todo o conteúdo do canal, ele atende a todos os estados brasileiros, serve para você que está iniciando o processo agora ou para você que já está com o processo em andamento e serve também para quem está fazendo o curso de reciclagem. Então aqui você tem tudo o que você precisa para tirar a sua carteira de habilitação. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. A primeira questão já está aqui na tela, acompanhe comigo. A atual legislação de trânsito intitula-se alternativa A, CNT, Código Nacional de Trânsito. Alternativa B, Código de Trânsito, CT, Código de Trânsito. Alternativa C, CTB. E alternativa D, Código Brasileiro de Trânsito, CBT. Qual das alternativas é a alternativa correta? Alternativa C é a correta. A atual legislação de trânsito, ela se identifica sendo Código de Trânsito Brasileiro. Então ela intitula-se CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Você já sabia? Então deixa aqui nos comentários. Vamos para a questão número 2. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se pelo alternativa A, Código de Trânsito Brasileiro, no caso CTB. Alternativa B, Código Nacional de Trânsito, CNT, perdão. Alternativa C, Código Brasileiro de Trânsito, seria CBT. E alternativa D, Código de Trânsito, CT. Veja bem, não existe CNT. Então vamos eliminar aqui a alternativa B. Existe SNT, mas não existe CNT. Alternativa C, Código Brasileiro de Trânsito, também não existe. E alternativa D, Código de Trânsito, existe, mas existe o Código de Trânsito Brasileiro. Por isso a alternativa correta é a alternativa A, como nós vimos na questão anterior. Então o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, ele é regido pelo CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Questão 3. Considera-se trânsito a utilização das vias por... Considera-se trânsito. Alternativa A, pessoas e animais isolados ou em grupo. Alternativa B, pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. A diferença da alternativa A para a alternativa B é essa daqui, olha. Isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Alternativa C, veículo conduzidos por condutores habilitados. Alternativa D, pessoas e veículos conduzidos ou não. Considera-se trânsito segundo o Código de Trânsito Brasileiro, alternativa B. O trânsito é feito por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, como nós estamos vendo aqui nessa imagem. Então você tem aqui os veículos, você tem o pedestre e você tem também animais. O trânsito é feito de pessoas, veículos e animais, conduzidos ou não, no caso, os animais. 4. A utilização das vias por pessoas, veículos e animais para fins de: alternativa A, circulação, parada e estacionamento. Alternativa B, circulação e estacionamento. Alternativa C, circulação, parada e operação de carga ou descarga. Alternativa D, circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Alternativa correta é a alternativa A, circulação, parada e estacionamento. Lembrando que carga ou descarga é considerada também estacionamento, ok? Então, a utilização das vias por pessoas, veículos e animais é para fins de circulação, parada e estacionamento. Carga e descarga também é considerada estacionamento.
5. São consideradas vias terrestres, urbanas e rurais. Urbanas são as vias que estão dentro da cidade, rurais são as vias que estão fora da cidade. Alternativa A. Ruas, avenidas e vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Alternativa B. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Essa é a alternativa correta. Então anote aí no seu caderno. As vias urbanas e rurais são todas essas: ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios, constituído por unidades autônomas, fazem parte das vias terrestres ou vias urbanas e rurais. Questão 6. As praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios, constituídas por unidades autônomas, são, para efeito do Código de Trânsito brasileiros, consideradas. Nós vimos essa questão agora, mas ela está modificada. Isso costuma acontecer na prova do Detran. Eles fazem a mesma pergunta de forma diferente. Então, nesse caso, as praias abertas à circulação pública e todas as vias urbanas e rurais, são consideradas vias terrestres. Então, na sua prova, podem cair vias terrestres ou vias urbanas e vias rurais, ok? Informação importante, anote no seu caderno. 7. A Junta Administrativa de Recursos e Infrações é um órgão competente do... Então, a Junta Administrativa de Recursos e Infrações é a JARI. Alternativa A, Conselho Estadual de Trânsito. Alternativa B, Conselho Nacional de Trânsito. Alternativa C, Sistema Nacional de Trânsito. E alternativa D, Departamento Nacional de Trânsito. A JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, ela faz parte do SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Por isso, a alternativa correta é a alternativa C. Lembrando que todos os órgãos fazem parte do SNT, Sistema Nacional de Trânsito. 8. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, cabe, entre outras, a atribuição de... O que faz o DETRAN? Alternativa A, propor alteração da sinalização. Alternativa B, organizar estatísticas de trânsito em todo o país. Alternativa C, vistoriar, registrar e emplacar veículos. E alternativa D, emitir carteira internacional. Uma das atribuições do DETRAN, Departamento de Trânsito, é essa daqui: vistoriar, registrar e emplacar veículos. O DETRAN faz bastante coisas, mas uma das atribuições do DETRAN são essas daqui: vistoriar, registrar e emplacar veículos. 9. O infrator que julgar improcedente a penalidade de multa que lhe foi aplicada poderá interpor recurso em primeira instância junto a... Você sabe a resposta dessa pergunta? Deixe aqui nos comentários. Pause o vídeo e deixe a sua resposta aqui nos comentários. Alternativa A, Senatran. A Senatran é que julga recursos. Alternativa B, DETRAN. Alternativa C, CETRAN. E alternativa D, JARI. O candidato que está atento à aula, ele já sabe a resposta correta. No caso, é a JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. 10. Organizar e manter registro nacional de carteiras de habilitação, RENASH, compete. O RENASH é quando o candidato ele está no processo de habilitação, ele vai ter um registro. E esse registro, ele precisa de ter um controle. Quem faz esse controle do registro? Alternativa A, CONTRAN. Alternativa B, SENATRAN. Alternativa C, DETRAN. E alternativa D, CETRAN. Alternativa correta é a SENATRAN. Questão 11. Organizar e manter registro nacional de veículos automotores RENAVAN. Na pergunta anterior, nós vimos o RENASH, que é registro de carteiras. Nessa pergunta, nós estamos vendo o registro de veículos. O mesmo órgão que organiza o registro de carteiras, ele também organiza o registro de veículos. Por isso, a alternativa B é a alternativa correta. Aproveita e anota aí no seu caderno. O órgão responsável por organizar e manter registros é a SENATRAN, anteriormente chamada de DENATRAN. 12.
Os departamentos de estradas e rodagens são órgãos, alternativa A, normativos. Se é departamentos, não pode ser normativo. Alternativa B, com jurisdição em todo o território nacional. Ele também não tem jurisdição em todo o território nacional. Tem rodovias e estradas federais ou estaduais. Alternativa C, executivo do Sistema Nacional de Trânsito. E alternativa D, normativo. Nós já vimos que não pode ser normativos. Por isso, a alternativa correta é a alternativa C. Os departamentos de estradas e rodagens são órgãos executivos do Sistema Nacional de Trânsito. No caso, o DENIT seria, ou o DER. São órgãos executivos rodoviários. 13. Expedir a PPD, a CNH, o certificado de registro e licenciamento anual é competência do... Quem está atento à aula já sabe a resposta, mas vamos lá. Alternativa A, DETRAN. Alternativa B, CETRAN. Alternativa C, CONTRANDIF. E alternativa D, SENATRAN. Se você sabe a resposta correta, pause o vídeo e deixe aqui nos comentários. Alternativa correta é a alternativa A, DETRAN. O DETRAN é responsável por expedir a PPD, CNH e documentos, seja do veículo ou do condutor. Nós temos aqui, por exemplo, a PPD, temos aqui também a CNH. 14. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem, suspensão de condutores, expedir e cassar a licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante a delegação do órgão competente, é responsabilidade do... Quem faz isso tudo que está aqui na pergunta? Alternativa A, DETRAN. Alternativa B, CETRAN. Alternativa C, CONTRANDIF. E alternativa D, SENATRAN. Você provavelmente já sabe a resposta correta. É a alternativa A. O que o DETRAN faz? O DETRAN, ele fiscaliza, controla o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem, suspensão de condutores, expede a carteira de habilitação, a licença de aprendizagem, a permissão para dirigir, a PPD, e a carteira nacional de habilitação. Por isso é muito importante saber tudo sobre o DETRAN, porque ele faz quase tudo relacionado ao condutor e ao veículo. 15. É competência da JARI. Alternativa A, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN no âmbito de suas atribuições. Alternativa B, administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito. Alternativa C, julgar recursos interpostos pelos infratores. Nós vimos agora há pouco que essa é a atribuição da JARI, julgar recursos interpostos pelos infratores. Como assim? Imagina que o condutor ele recebeu uma multa na sua casa e ele não concorda. Aquela multa não é daquele condutor. Ele não concorda que ele cometeu aquela infração. Logo, ele pode interpor recurso junto à JARI e a JARI vai julgar se esse recurso tem fundamento ou não, podendo anular a infração de trânsito. 16. Vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, licenciar veículo, expedindo o certificado de registro e licenciamento anual, mediante a delegação do órgão federal competente, é responsabilidade. Nós já vimos que quem faz isso é o DETRAN. Vou colocar aqui do lado. O DETRAN é quem faz isso tudo que a pergunta está falando. Agora nós precisamos encontrar o DETRAN nas alternativas. Alternativa A, órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal no âmbito de sua circunscrição. Já encontramos. Alternativa A é a alternativa correta. O DETRAN é um órgão executivo do estado. Então na sua prova pode cair DETRAN, mas pode cair também órgão executivo do estado. 17. A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e tração animal ficará a cargo do... Então, quem é responsável pelo trânsito de ciclistas e veículos de tração animal? No caso, charrete e carroça. Alternativa A, Estado. Alternativa B, DETRAN. Alternativa C, município. E alternativa D, SENATRAN. Nesse caso,
é responsável pelo trânsito de bicicletas, que são veículos de propulsão humana, e no caso de charrete e carroça, é o município. Questão 18. Obedece à legislação municipal, nós vimos agora, ou residência dos seus proprietários, o registro e licenciamento dos veículos de alternativa A, somente ciclomotores, e alternativa D, somente os de propulsão humana. Então eliminamos aqui a palavra somente, que ela é muito perigosa. Sobrou a alternativa B, que é propulsão humana e de tração animal, e a alternativa C, que é reboque e semi-reboque. Nós lembramos então que os veículos de propulsão humana e de tração animal são responsabilidade do município, por isso a alternativa B é a correta. 19. Assinale a alternativa correta. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. Alternativa A. Estabelecer procedimentos sobre aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos. Nós estamos falando sobre município, não se esqueça. Alternativa B. Proceder à supervisão, coordenação e correção do órgão delegado ao controle e fiscalização da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Alternativa C. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos por veículos automotores e pela sua carga. Alternativa D. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. Registrar e licenciar na forma da legislação veículos de propulsão humana e de tração animal. Viram como uma pergunta, uma questão, ela complementa a outra? Por isso é muito importante que você tenha bastante atenção na leitura da pergunta. Como nós encontramos aqui municípios, nós sabemos que a responsabilidade por ele é no caso dos veículos de tração animal e de propulsão humana, como nós vimos anteriormente. Questão 20. A idade mínima para conduzir um veículo automotor com capacidade acima de 20 passageiros é: para conduzir um veículo que tem essa capacidade, você precisa da categoria D. E para ter a categoria D, você precisa de ter, no mínimo, 21 anos de idade. Por isso, a alternativa B é a alternativa correta. Questão 21. Somente poderá transitar pelas vias terrestres os veículos cujo peso e dimensões atendem aos limites estabelecidos pelo alternativa A, Ciretran, alternativa B, Contran, alternativa C, Detran e alternativa D, órgão do Estado. Quem estabelece, quem cria as leis, no caso é o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele é um órgão normativo. Questão 22. Os órgãos técnicos e consultivos destinam-se a realizar estudos e oferecer sugestões sobre assuntos específicos. É chamado de... Quais são esses órgãos que oferecem sugestões? Alternativa A, Jari. Como nós vimos, a Jari julga recursos, então eliminamos a alternativa A. Alternativa B, Denatran. O Denatran foi substituído pela Senatran. Alternativa C, Cetran. E alternativa D, câmaras temáticas. Essa é a alternativa correta. 23. Qual o órgão máximo normativo da União? Órgão máximo normativo. Nós temos aqui o CONTRAN. CONTRAN é um órgão normativo. O CETRAN também é um órgão normativo. E o CONTRANDIF também é um órgão normativo. A CIRETRAN é um órgão executivo. Então vamos lá. Qual desses órgãos aqui é o órgão máximo normativo? O CONTRAN é normativo, o CETRAN é normativo e o CONTRANDIF é normativo. O órgão máximo normativo que está acima de todos é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN ele é o órgão máximo normativo e ele é de toda a nação. O CETRAN é um órgão normativo do Estado e o CONTRANDIF é um órgão normativo do Distrito Federal. 24. Qual órgão abaixo compete criar as câmaras temáticas? Quem cria as câmaras temáticas é o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. O condutor que tiver a sua permissão para dirigir cassada poderá reiniciar todo o processo de habilitação, que consiste em prestar os exames de... Então, o condutor teve a sua PPD cassada. Quanto tempo ele vai precisar para começar tudo novamente e quais exames ele terá que fazer?
Alternativa A, aptidão física e mental, verdade. Avaliação psicológica e legislação de trânsito. Alternativa B, aptidão física e mental, avaliação psicológica, legislação de trânsito e prática de direção veicular. Alternativa B está completíssima, por isso é a alternativa correta. Então, se o condutor ele perdeu a sua carteira, teve essa carteira cassada, ele vai precisar de fazer o exame de aptidão física e mental, no caso o exame médico, exame psicológico, legislação de trânsito, que é o processo que você está agora, e depois ele vai fazer o exame prático de direção veicular. 26. A Carteira Nacional de Habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir no término de 1 ano se o mesmo cometer. Então lembre-se, o condutor ele vai tirar primeiramente a PPD e posteriormente a CNH. Mas se dentro de 1 ano o condutor da PPD ele cometer uma infração grave, ele perde a sua PPD, ok? Então o condutor portador da PPD ele não pode cometer infração gravíssima, não pode cometer infração grave ou ser reincidente em infrações médias, combinado? Alternativa B é a correta. 27. O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executiva de trânsito pelo prazo de alternativa A, 6 meses, alternativa B, 24 meses, alternativa C, 12 meses, alternativa D, durante a validade do exame de sanidade física e mental. O prazo de validade do candidato é de 12 meses. Eles colocaram aqui durante toda a validade do exame de sanidade física e mental. A validade do processo de habilitação é essa, 12 meses. Mas a da habilitação, no caso CNH, ela é conforme o exame médico, ok? Alternativa C é a alternativa correta. 28. O candidato para se habilitar na categoria A poderá realizar exame de prática de direção veicular em veículo de 2 rodas com cilindradas. Alternativa A, de 50 cilindradas? Incorreto. Alternativa B, de 100 cilindradas? Também está incorreto. Alternativa C e alternativa D são parecidas, mas não caia nessa pegadinha. Alternativa C está falando de 120 cilindradas. Com cilindradas de 120 cilindradas? Está incorreto. Para fazer o exame da categoria A, o candidato ele deve apresentar um veículo que tenha acima de 120 cilindradas. 29. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação pelo permissionário implica em reiniciar todo o processo de habilitação no prazo de. Não precisa de tempo. Anteriormente precisava de 15 dias, ok? 30. A licença de aprendizagem para a prática de direção veicular, no caso essa é a LADV, veicular em via pública ou em locais autorizados para esse fim, será expedida pelo Detran ao candidato que. Então, quando o candidato receberá a sua LADV, licença de aprendizagem? Alternativa A, tenha completado 16 anos? Nós sabemos que para tirar a carteira no Brasil, o candidato ele deve ter no mínimo 18 anos. Alternativa B, tenha completado 18 anos? Veja bem, não basta completar 18 anos e não passar no exame de legislação de trânsito. Então, eliminamos também a alternativa B. Alternativa C, tenha prestado exame em veículo particular? Também está incorreto. Teria que ser no veículo da autoescola, mas antes disso é necessário que ele tenha sido aprovado no exame de legislação. Então eliminamos também a alternativa C. Alternativa D é correta. O candidato ele vai receber a LADV após ter sido aprovado no exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica e exame de legislação de trânsito. Então você, candidato, quando for aprovado na legislação de trânsito, você vai receber esse documento LADV, que serve para você fazer aula com o instrutor credenciado pela autoescola. Para você que ficou até aqui, parabéns, te desejo muito sucesso na sua prova. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para ser notificado pelo YouTube sempre que for postado um vídeo novo aqui no canal. E se precisar de aula de reforço, me chama lá no direct do Instagram. Te aguardo na próxima aula.